Hoje nós vamos falar sobre relacionamento a dois e suas fases. Não é muito fácil não, relacionamento a dois, não é? Então hoje o nosso tema tá assim bem complexo. Eu sou a psicóloga Maria Cristina Malimpensa Mariana. Neste canal vamos tratar sobre várias questões da psicologia. Então, por que relacionamento a dois é tão complicado, né? Por que tantas vezes, mesmo tendo amor, né, os relacionamentos acabam fracassando? Então vamos lá. Vamos primeiro falar das fases do relacionamento. A primeira fase, quando você conhece alguém e vai tentar um relacionamento, começa aquele sentimento, a sentir que gosta, que sentir uma atração, que tá apaixonado. Encantamento é a primeira fase. Você está encantado. Então, muitas vezes você fala, nossa, eu estava cego. E é bem assim. Você idealiza, né? Tudo aquilo que você espera de um relacionamento, tudo aquilo que você espera de uma pessoa. Então, geralmente é uma fase de muita idealização, de muito sonho. E essa fase vai terminar. Ela não dura mais do que 2 anos, né? Dependendo do caso, a gente não pode generalizar. Cada caso é um caso, cada relacionamento é um relacionamento. O que acontece nessa fase? Você escolhe só ver o lado bom da outra pessoa. A gente, desde criança, nós somos assim levados a acreditar que existe aquele relacionamento onde eles viveram felizes para sempre, né? Todos os contos de fadas, as histórias, mesmo tendo ali alguma situação difícil no final, e eles viveram felizes para sempre. Tá na hora de mudar um pouco isso, né, gente? Já mostrar para as nossas crianças desde cedo que não é assim sempre, né? Tem momentos bons e tem momentos que não são bons, né? Isso faz parte de todo relacionamento. Os hormônios ficam à flor da pele. Existe, assim, uma quantidade de hormônios muito grande nessa fase. Pessoas que só gostam dessa primeira fase. Não evolui. Quando o relacionamento começa a modificar, porque ele vai se transformando, a pessoa vai arrumar um outro para iniciar de novo, porque ela fica viciada no início. Ela gosta da parte da conquista, da sedução e dessa fase do encantamento. Só que essa fase vai se transformando e chega na segunda fase, que eu digo que é a fase do amor real. Você começa a entrar na realidade, a ver que a pessoa tem sim, né, várias questões mal resolvidas, os defeitos, as dificuldades dela, assim como você tem as suas. Depois tem uma fase que é a fase oposta à primeira, que é a fase das implicâncias. Então, nessa fase, você começa a implicar com tudo. Parece que essas diferenças, né, elas ficam mais acentuadas. Aquilo que antes era algo assim, a pessoa fala assim, nossa, como é que eu não vi? Ele me enganou, ela me enganou esse tempo todo, eu não vi que ele era assim. Claro que não, você não queria ver, você escolheu não ver, né, para você continuar naquela idealização, né, encontrei a pessoa correta, encontrei a pessoa certa. Então, nessa fase, né, aonde começam muitas brigas, desentendimentos, muitas vezes o relacionamento termina aí. Complicado quando se tem filhos, né? Depois tem uma fase que a gente fala que é a rotina. O relacionamento cai na rotina, não tem mais novidade, e é aí que também muitos casamentos, relacionamentos terminam, né? Porque as pessoas querem novidades, querem, né, aquele fogo da paixão, que é da primeira fase. A primeira fase é a paixão, né? A segunda fase em diante que começa mesmo vir mais para a realidade, né? Então as pessoas às vezes querem voltar lá, mas ele não é como ele era antes. Não, porque vai mesmo mudar, né? Vai mudar. E vai amadurecer, e é bom, tem que amadurecer. É igual uma plantinha, olha aqui que plantinha bonita. Se a gente não regar, não colocar adubo na plantinha, não colocar a água, né? Não cuidar dessa plantinha, ela vai morrer. E o casamento, o relacionamento a dois, afetivo, ele é assim também. Precisa colocar o adubo, precisa conversar, precisa fazer coisas juntos, precisa ter novidades, precisa ter coisas assim que motivam esse relacionamento a melhorar. Precisa mostrar a qualidade do outro, entender a individualidade, cada um tem a sua individualidade. Então tem coisas que a gente vai fazer juntos e tem coisas que tem que fazer cada um, né, com os seus amigos. Então essas fases vão se modificando e muitas vezes a pessoa não tem a estrutura, porque tem aquele sonho de que eles viveram felizes para sempre e não consegue lidar com essas mudanças que são normais do relacionamento. Até que chega então, né, quem consegue suportar e passar e ajeitando tudo isso, né,
chega a fase do amadurecimento. Há uma fase onde tem realmente uma ligação muito maior, muito mais forte, muito mais consciente, muito mais pé no chão, e que é um amor que foi amadurecendo, porque assim como o ser humano amadurece, cada um tem o seu próprio amadurecimento individual, o relacionamento a dois também tem o amadurecimento do relacionamento. Então ele vai mudando de fases até que chegou no momento de maior amadurecimento, né? E esse amor se transforma em algo muito maior, né? Agora, o que fazer então para conseguir chegar nessa fase, né? Porque quantos relacionamentos terminam antes, né? Eu falo assim para os meus pacientes, né? Quando tem. Olha, gente, é muito sério essa questão, viu? Eu atendo já tem 37 anos, né? E a maior parte das pessoas que vêm para terapia é por causa de sofrimento psíquico, emocional, devido a problemas no relacionamento a dois. A traições, né? Aquela questão do abandono, da carência. E muitas vezes as separações. E as crianças também. A maior parte das crianças, elas vêm a terapia com marcas assim, de brigas, né? De desentendimentos, de desequilíbrios dos pais e muitas vezes de separação. Temos que poupar as crianças. Primeiro lugar, quando você tem filhos, né? Muda, tem uma responsabilidade aí muito grande de cada um. O que vai ser a vida dessas crianças, né? E eu, nesse tempo todo, assim, de trabalho, tenho visto crianças sofrerem muito, muito, muito. Então, se vai separar, conversa direito com essas crianças. Por que não mostra, olha, mamãe e papai não conseguem mais estar juntos, porque pensa diferente, tem formas diferentes de ser, de pensar, de agir, mas a gente vai continuar te amando, te respeitando, a gente vai estar junto com você. Explica para a criança o que vai acontecer daqui para frente, quais são as mudanças que vão acontecer, deixa tudo muito explicado. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, antes de separar, pensa bem. Porque eu já vi muitos, mas muitas pessoas, depois de tempos, né, falar assim, olha, se fosse hoje eu não tinha me separado. Aquelas coisas eram briguinhas bobas. Se fosse hoje, eu faria tudo diferente. Então, pensa antes. Pare, olha, onde é que a gente errou? Sai os dois, porque o casal precisa sair. Porque às vezes vocês têm filho, muitos compromissos e não conseguem parar para olhar para o casal, para ver que precisa ter esse momento de parar tudo, de conversar, de se divertir, de rir, né? Mas se tá no momento assim de que tá essa crise, não sabe o que fazer, pensa, conversa mais, saia mais, vão naqueles lugares, resgatem lá atrás, quando vocês começaram. O que a gente queria, o que a gente pretendia, aonde a gente chegou, aonde foi que a gente se perdeu? Olha bem nos olhos, assim, aonde a gente se perdeu? Aonde a gente está errando? Vamos tentar recomeçar, vamos tentar reconstruir. Só depois de muitas tentativas e também busque uma terapia, busque ajuda na sua religião, na sua família, vai procurar ajuda. Procure os amigos, né? Pessoas que estão realmente do seu lado, que querem o seu bem. Uma psicoterapia de casal. Mesmo que chegar no final e falar, não, realmente a gente tentou, mas a gente quer se separar. Né? É o caminho. Mas então é uma coisa mais equilibrada, mais ponderada, sem aquela raiva, aquele ressentimento, aquela vontade de destruir o outro. Né? Como é que eu vou destruir alguém que me fez tão bem? Como é que eu vou destruir, principalmente perante essas crianças, meus filhos? Como é que eu vou ficar falando mal do pai, mal da mãe? Quantas crianças ouvem assim, tá vendo? Seu pai atrasou, seu pai não veio, porque ele não tá nem aí com você. Tá namorando com outra. Mal terminou o casamento, já tá com outra. Tá vendo? Seu pai não tá nem aí. Não, tá vendo? A sua mãe não tá. Então fica pondo a criança numa situação muito difícil, porque a criança, ela ama o pai e ela ama a mãe. São as duas pessoas que ela mais ama no mundo, né? Eu sempre digo, ela separa do companheiro, não pode separar dos filhos. E às vezes o tormento, a bagunça, a confusão é tão grande que não consegue vir ver os filhos. Eu já tive uma criança com 40 graus de febre, não conseguia descobrir. Na terapia, na ludoterapia, terapia infantil, chegou no caso, era saudades do pai que não vinha mais visitar. Vamos pensar nas crianças, vamos pensar em si mesmo, né? Mesmo quando não tem filho, mas para não criar tantas feridas. Não digo nos casos que tem abuso, que tem problemas sérios, que às vezes realmente a melhor solução é mesmo cada um seguir o seu caminho.
mas cuidando de si, cuidando dos filhos se tem filhos, né? Então, cada caso é um caso, não podemos generalizar, mas tem muitos relacionamentos que acabam e não precisavam ter acabado, não. Uma dica: bom humor. As coisas não precisam ser tão pesadas. A vida pode ser mais leve. Então, em casa, pratiquem o bom humor, riam, sabe? Brinquem mais, leva de uma forma mais leve. Não pode tudo ficar se transformando numa guerra, sabe? Tem coisas que são tão pequenas, tão passageiras. Vamos pensar em coisas maiores. Se vocês gostaram, se inscreve lá no canal que eu vou começar a colocar também mais questões sobre os filhos, né? De como ir trabalhando algumas questões aí com os filhos, tá bom? Não é o outro que tem que vir me fazer feliz, eu tenho que me fazer feliz. Então, para um relacionamento ser duradouro, primeiro cada um tem que cuidar de si. E tem que parar com essa coisa de achar que é o outro que vai fazer esse serviço. Não, a felicidade de cada um faz parte do crescimento individual, da busca interior de cada um. Então, resolva seus conflitos, busque se gostar, se respeitar, se amar e não coloque o outro nessa obrigação de que ele que vai vir te fazer feliz. Isso não existe, né? Para que dê certo realmente, cada um tem que buscar estar bem consigo mesmo, tá bom? Beijo!